Uniformização da terminologia em fisioterapia respiratória, por Rodrigo Queiroz, Aristóteles Bernardes, Emanuele Moura e Leôncio Pinheiro. Observamos que em publicações de periódicos e livros da especialidade não há uniformização de termos utilizados na fisioterapia respiratória, o que algumas vezes dificulta o entendimento entre os profissionais. A criação de um código comum entre todos os fisioterapeutas dessa especialidade pode facilitar a comunicação diária, evitando divergências e exercendo certamente um efeito de organização baseado na criação de um caminho comum para o entendimento. Partindo-se do levantamento realizado pelo fisioterapeuta Renato Pereira da Costa, no ano de 2002, por ocasião da apresentação de sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, realizou-se um estudo descritivo baseado na aplicação de um questionário que relacionava os termos utilizados em fisioterapia respiratória no Brasil. A partir de tal levantamento, foi elaborado um documento consensual baseado no parecer técnico dos fisioterapeutas sócios e não sócios da ASOBRAFI, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Foram relacionados 34 termos referentes a técnicas e recursos para remoção de secreção brônquica, 16 relacionados a técnicas e recursos para expansão pulmonar, 6 termos de treinamento muscular respiratório e 6 sobre aerossolterapia, totalizando 62 termos. Dos 62 termos pesquisados, 41, ou 66,1%, apresentavam significância estatística quanto à concordância ao termo em questão, tanto para sócios como para não sócios. Destacamos nessa videoaula os termos que tiveram mais de 90% de unanimidade em uso pelos profissionais de fisioterapia. Os termos referentes à remoção de secreção brônquica que tiveram maior concordância em porcentagem foram drenagem postural, percussão torácica, vibração, compressão torácica, tosse, tosse assistida, aumento do fluxo respiratório, aspiração nasotraqueal e orotraqueal. Os termos referentes às técnicas de expansão pulmonar que tiveram maior concordância foram inspiração em tempos, expiração abreviada, exercício diafragmático, incentivador respiratório, expiração com pressão positiva nas vias aéreas, respiração por pressão positiva intermitente, pressão positiva contínua nas vias aéreas, ventilação não invasiva com duplo nível pressórico nas vias aéreas. Em relação ao treinamento muscular respiratório e a aerossolterapia, os termos que apresentaram maior concordância entre os entrevistados foram treinamento com respiração espontânea tubo T e nebulizadores ultrassônicos. Durante o 13º Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, realizado em setembro de 2006, na cidade de Curitiba, realizou-se a plenária para apresentação dos resultados, o que configurou o primeiro consenso de termos em fisioterapia respiratória. O público ressaltou a necessidade de debater 2 termos concordantes, flutter e soluços inspiratórios. O termo flutter foi questionado pela plenária por ser marca registrada de um produto manufaturado por um determinado fabricante. O termo votado para substituí-lo foi o de oscilação oral de alta frequência interna e externa. O termo soluços inspiratórios foi rejeitado por não exprimir exatamente o que o exercício reproduz. O termo votado para substituí-lo é o de inspiração em tempos com ou sem pausa. Os termos punho-percussão direta e punho-percussão indireta foram aprovados, pois foi considerada a melhor denominação para representar a técnica. Em relação ao termo hiperinflação manual com vibração, discutiu-se a etimologia da palavra, aceitando tanto hiperinflação como hiperinsuflação, estando ambas corretas segundo a língua portuguesa.
Os termos acordados configuraram as recomendações da ASSOBRAFI, a partir do mero consenso de termos em fisioterapia respiratória, que são amplamente divulgados para o uso em nosso meio. Obrigada.